Olá, vamos começar nessa aula então a fazer a configuração da nossa aplicação Node.js, né, aqui na Ambler, que vai servir como webhook para que a gente possa utilizar no Dialogflow, ok? Bom, basicamente quando você faz o login na sua conta da Ambler, né, você vai cair numa tela parecida com essa daqui ou igual essa daqui, onde você pode começar a fazer a criação do seu site, né? Então o caminho mais simples é vir aqui em site, clicar em hospedar site, ok? A Ambler vai pedir qual é o domínio que a gente quer utilizar, ok? Então a gente tem que ter um domínio, né, de internet, um domínio.com.br, para que a gente possa fazer a criação do nosso site, ok? Você pode fazer a criação de um domínio novo, um domínio que você não tenha, ou caso você tenha um domínio, você pode trazer aqui o seu domínio para a Ambler, tá bom? Então eu vou colocar aqui o domínio que eu quero utilizar nessa aula, né, dxforall.com. Ele vai dizer que esse domínio não está disponível para registro, né? Porque ele já existe, porque é um domínio que eu tenho. Então eu vou clicar aqui, ó, ok, eu sou o dono desse domínio, tá bom? Ele vai avançar, vai para a próxima tela, tá bom? E aqui nessa próxima tela é onde a gente escolhe qual é o tipo de site, né? Qual é o tipo de aplicação que a gente quer criar. Então aqui em cima a gente vê que tem duas opções disponíveis, pelo menos no momento que eu estou gravando essa aula, né? Que é a opção de PHP e a opção de Node.js. Então nós vamos escolher Node.js, tá bom? E aqui embaixo a gente escolhe qual é o tamanho, né, que a gente quer para a nossa instância, né? Qual é o tamanho que a gente quer aqui para o nosso site Node.js. Como a gente está fazendo um teste, né, a gente vai escolher o menor tamanho possível, né? Apesar que esse tamanho pequeno ele serve para muitas aplicações, né? Servem para muitos chatbots que você pode criar com o Dialogflow, tá bom? Então aqui você tem o tamanho da instância para escolher, ó, conforme você muda aqui, né, você navega aqui, ó, ele vai mudando para você o tamanho da instância e consequentemente ele vai mudando para você aqui o preço aqui embaixo, né? Então a gente vai escolher essa instância mais simples, que no momento que eu estou gravando essa aula ela custa R$ 8 aqui por mês, tá bom? Então vou clicar em concluir, tá bom? Ele vai criar para a gente aqui o nosso site, ok? Então vai demorar alguns segundinhos aí para que ele possa fazer a configuração desse site para nós. Ó, ele vai carregando, né, configurando o site para nós. Ele demora um pouquinho, ó, ele tem uma barra aqui em cima onde ele vai mostrando para nós o progresso, né, dessa criação do site. Então ele demora um pouquinho, ele vai fazer aqui a criação do nosso site, tá bom? Uma coisa interessante, né, que a gente pode dizer enquanto ele está criando aqui, é que você tem todos os recursos necessários do Node.js que você pode utilizar aqui na Ambler, né? Então não tem qualquer tipo de restrição, e uma coisa interessante é que você pode escolher as diversas versões de Node.js que tem hoje disponível no mercado também. Então você não está restrito a só uma versão de Node.js que você pode utilizar, tá bom? Então a gente vai esperar que ele carregar o nosso site, né? Ele criar o nosso site, e assim que ele criar o nosso site, a gente volta e continua a configuração. Bom, quando a Ambler finalizar a criação do seu site, você vai cair numa janela, né, numa tela, numa página muito parecida com essa daqui, ou exatamente igual essa daqui, né? Eu digo isso porque, obviamente, eu estou gravando uma aula, né, e as coisas elas podem mudar ao longo do tempo. Então, aqui tem algumas informações importantes que eu quero ressaltar para vocês antes que vocês comecem efetivamente a colocar o código de vocês, tá bom? A primeira delas é aqui em cima você vê que nós temos uma aplicação Node.js, né? E aqui você vê qual é a versão do Node.js que está sendo utilizada, ó, tá vendo? Em verde aqui, ó, Node.js versão 10. Você pode clicar aqui, ó, e pode escolher uma outra versão de Node.js que você queira utilizar no seu projeto. Como a gente está falando do Dialogflow, né? A gente está criando um exemplo para o Dialogflow, a gente vai usar o Node.js versão 10, ou você pode usar também versão 8 ou versão 9, tá bom? Não versões anteriores, tá bom? E nem uma versão posterior, porque na documentação do Dialogflow, pelo menos no momento que eu estou gravando essa aula, a versão 12 ainda não está homologada, tá bom? Então aqui a versão 10, aqui você tem alguns botõezinhos para você parar seu site, reiniciar, redimensionar o tamanho da máquina, né? Então você pode clicar aqui e mudar o tamanho da sua máquina, etc, né? Ou apagar o seu site. Uma coisa importante que eu quero ressaltar aqui para vocês é que quando vocês chegarem nessa tela,
né? Vocês já estão com um domínio configurado aqui, etc. Vocês venham aqui em configurações, SSL e habilitem, né, o SSL aqui para o seu site, tá bom? Aqui tem um processo, eu já fiz isso, né? Então, quando você clica aqui em SSL, você tem a opção de habilitar o SSL para o seu site. Ó, o meu já está aqui habilitado, tá bom? Vou voltar aqui em Deploy. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês procurem o pessoal de suporte da Ambler. Por quê? Porque você não consegue ter um webhook, né? Eu tenho falado isso nas aulas anteriores, né? Se você chegou até aqui, é porque você já viu as aulas anteriores. Para você ter um webhook no Dialogflow, né? A chamada de um webhook no Dialogflow, ele tem que ser através de HTTPS, né? Então, o Dialogflow não chama uma URL de webhook, né? Ele não faz um fulfillment para um webhook que não seja HTTPS. Por isso que você tem que vir aqui nas configurações e habilitar o SSL aqui para o seu site, senão vai dar erro lá no Dialogflow, tá bom? Aqui em cima a gente vê o nome do nosso domínio, né? Que é o nome do meu domínio aqui, e aqui embaixo um nome que a Ambler cria, né? Um nome interno, uma URL interna aqui para o seu site dentro da Ambler. Então, quando eu clico aqui para abrir, ó, ele vai tentar abrir, não tem nada ainda por enquanto, a gente não configurou nada, mas a gente pode ver aqui pelo cadeadinho, ó, que já está configurado o SSL aqui para o meu site, né? Aqui para minha aplicação, tá bom? Bom, a gente tem diversas formas de fazer o upload, né, do nosso webhook, do nosso fulfillment aqui para o Ambler, né, aqui para a plataforma da Ambler, via FTP normal, né, via GitHub, fazendo upload de arquivos, né? Então, quando a gente clica aqui em arquivos gerenciador, ó, a gente vê os arquivos que estão aqui para o nosso site, né, para a nossa aplicação, e não tem nada por enquanto, né? Então, você pode fazer via upload ou você pode utilizar o Git. A opção mais fácil, que eu acho que é a que eu vou mostrar para vocês, que é a mais fácil, mais prática de usar no dia a dia, é através de Git Remote. Ou seja, a gente vai utilizar a opção de Git Remote, né, nessa aula, para que a gente possa fazer o upload do nosso webhook aqui para Ambler, tá bom? Então, quando a gente clica aqui na opção de Git Remote, ele abre para nós algumas informações que são importantes, né? A primeira delas é a nossa URL para poder fazer o upload, a nossa URL remota, tá bom? Você pode fazer via SSH ou via HTTPS, nós vamos fazer via HTTPS, utilizando esse link aqui, né? No meu caso, vocês utilizem aí o link no caso de vocês. Você obviamente tem que fazer o download do Git, porque nós vamos usar o Git, né? Então faça o download do Git aí para a sua plataforma. Eu já fiz aqui para mim, eu uso o Mac, né? Eu já fiz aqui para minha. Se você usa o Windows, faça o download utilizando esse link aqui para a tua plataforma do Windows, tá bom? Aqui ele tem um exemplo de uma aplicação Node.js, nós já vamos falar dele. E aqui você tem a forma que você faz para fazer o upload desses arquivos aqui na Ambler. Então tem todo um passo a passo de como você faz esse upload, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode fazer esse upload. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou utilizar o VS Code, né? Eu vou utilizar o Visual Studio Code, tá bom? Como a minha ferramenta de edição de código aqui, vocês podem utilizar alguma que vocês queiram. Eu gosto de utilizar o Virtual Studio Code, porque ele realmente é muito fácil e muito prático, né? Então, eu vou vir aqui primeiro e vou fazer o seguinte, então. Eu vou criar uma pasta, tá bom? Aqui no meu computador. Então, aqui na pasta Ambler eu vou chamar de webhook, tá bom? Então, vou criar uma pasta aqui. Ela tá vazia. E aí eu vou abrir essa pasta com o Visual Studio Code, tá bom? Então, vou pegar aqui o meu Visual Studio Code, ó. Vou abrir ele aqui e vou dar um File Open e vou selecionar essa pasta que eu acabei de criar. Vou criar nessa pasta webhook e vou dar um Open, né? Ela está vazia. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos começar a criar os nossos arquivos, né? O nosso webhook para a gente poder subir lá na Ambler. Então, nós precisamos de dois arquivos, como a gente tem visto até agora nas aulas aqui do nosso curso. Nós precisamos de um arquivo chamado server.js, né, ou index.js, e nós vamos precisar de um arquivo também chamado package.json, né? Então essa é uma estrutura básica para você poder fazer o deploy do Node.js, né? O server.js
é o seu código, package.json é o arquivo de manifesto que vai descrever as características aqui da sua aplicação Node.js, os pacotes que precisam ser instalados e etc. Né? Então, quando a gente vem aqui na plataforma da Ambler, ó, ainda lá no deploy, ele mostra para nós aqui uma estrutura, né, que seria uma estrutura simples para você criar uma aplicação Node.js. Essa daqui seria uma estrutura, a menor estrutura que você precisaria para criar uma aplicação Node.js, né? Então, eu vou copiar esse código com algumas informações a mais, né? Eu já deixei o código aqui pronto para a gente poder ganhar um tempo e vou copiar ele aqui, ó, tá bom? Então, essa daqui é uma estrutura mínima que a gente precisa para ter a aplicação Node.js, né? A gente vai usar o pacote Express, aqui a gente tem algumas informações e aqui a gente tem um ponto de entrada, né? Vocês já viram as aulas sobre o webhook, eu não vou explicar em detalhes isso para vocês depois, né? Agora, né? Mas vocês já viram que é um ponto de entrada da nossa aplicação. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção é o seguinte: nas aulas anteriores em outras plataformas, a gente não precisou muitas vezes definir qual é a porta, né, onde a nossa aplicação vai utilizar. Aqui na Ambler, ela utiliza a porta 3000, ou seja, quando você chama o seu webhook ou a sua aplicação, né, via porta 80, por exemplo, ela redireciona aqui para a porta 3000. Então você tem que ter essa configuração. Essa linha aqui de código, ela basicamente está dizendo o seguinte, né, que a aplicação ela vai ler o que tiver configurado na variável de ambiente port. Se não tiver nada, ela vai utilizar a porta 3000. Por quê? Porque a Ambler precisa dessa porta 3000. Então essa daqui é a nossa estrutura básica do nosso arquivo server.js e a gente precisa também de uma estrutura básica, né, do nosso arquivo package.json, né? Então vou vir aqui no nosso arquivo package.json, ó, e vou colocar uma estrutura básica aqui. Uma estrutura básica, né, que descreve o arquivo, etc, né, dizendo que nós vamos chamar o server.js. Se você for usar index.js, você tem que mudar aqui. E aí, por enquanto, a gente só tem o pacote como dependência, o pacote Express, né? Então, vou salvar esse arquivo aqui. Isso é interessante, né? Por quê? Porque quando a gente for fazer o upload lá na Ambler, ela vai fazer toda a instalação para nós dos pacotes que são necessários. Então, estão aqui os dois arquivos. Se eu for lá na minha pasta agora, né, provavelmente ele criou... Olha lá, tá aqui os nossos dois arquivos, tá bom? Legal. Bom, uma coisa interessante do Visual Studio Code, né, por isso que eu gosto dele, é que você tem a capacidade de trabalhar com múltiplas janelas, né? Então, uma coisa interessante é a capacidade da gente abrir aqui um terminal, né, sem que a gente saia aqui do Visual Studio Code. Então, se você é programador, se você já tem experiência e utiliza o Visual Studio Code, você sabe o que eu estou dizendo, né? Você pode vir aqui embaixo, ó, nesse botãozinho aqui, ó, Integrated Terminal, ó, clicar aqui e ele vai abrir aqui embaixo, ó, uma janelinha, ó, tá vendo? Vou mover aqui, ó, são duas janelinhas, tá vendo? Aqui embaixo ele vai abrir uma janelinha de terminal já na pasta, né? Que é a pasta onde esses arquivos aqui estão, que é a pasta onde eu tô utilizando, né? Então, se eu der um listar aqui, ó, estão aqui os meus arquivos, tá bom? E por que isso é interessante? Porque agora nós vamos voltar, nós vamos alternar, né, na plataforma da Ambler e aqui no Visual Studio Code para a gente ver os passos que a gente tem que fazer para fazer o deploy inicial da nossa aplicação, tá bom? Então vamos lá. Então ele diz o seguinte, olha, a gente tem que utilizar o Git, né, para poder fazer o commit dos nossos arquivos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um git init, ó. Tá aqui, ó, tá vendo? Git init. Por quê? Porque isso vai fazer com que seja criado, uma vez que você já instalou o Git, etc, né? Isso vai fazer com que seja criado um repositório Git para esse projeto nessa pasta, né? Então tá aqui, ó. Rodei o git init, ele criou para mim um arquivo oculto, né? .git, que é o meu repositório aqui do Git, tá bom? Depois ele diz o seguinte, bom, eu tenho que adicionar os arquivos, né? Então, se você não tem muito conhecimento de Git, eu recomendo a vocês darem uma procurada aí na internet, dar uma estudada como é que você trabalha com o Git. Então, a gente vai fazer aqui um git add, né? Que significa o seguinte, ó, esse git add ponto significa que eu vou adicionar esses arquivos que eu tenho no meu repositório aqui do Git, né? Então, vou dar um git add ponto. O ponto é porque ele pegue todos os arquivos. Se você quisesse pegar um arquivo só, você digitaria o nome do arquivo. Deixa eu dar uma limpada aqui para a tela ficar melhor, né? Então vou dar um git add ponto para ele pegar todos os arquivos. Ele não dá mensagem nenhuma, a não ser que ocorra algum erro, né? Depois o que acontece? O Git é um controle de versão, né? Então para que eu salve realmente essa versão disponível, né, para publicação, eu tenho que fazer um
commit, né? Então por isso que ele pede aqui para que a gente faça o git commit. Então é essa estrutura, ó, git commit "-m" e uma mensagem, né? O "-m" é a mensagem. Então vamos lá, a gente vai fazer git commit "-m" e a mensagem que você quiser, que é a mensagem que vai aparecer, que fica lá salva no seu repositório. Então você pode dizer, a mensagem pode ser qualquer coisa, né? Então primeiro commit na Ambler, tá bom? Fecha aspas aqui, ele vai fazer um commit. Então o que ele está dizendo aqui é que ele fez o commit para o nosso repositório, que é o nosso repositório master, né? Que é o nosso repositório principal. Legal. Aí aqui embaixo ele diz o seguinte, olha, você tem que adicionar, né, o teu repositório remoto para que você possa fazer o deploy então nesse repositório remoto, porque o que a gente está fazendo até agora é só só salvar os arquivos no nosso repositório aqui do Git, tá bom? Então o que acontece? Ó, o comando é git remote add, um nome que você quiser, que ele sugere Ambler, e a tua URL, ó. Essa URL aqui é a mesma que está aqui em cima, ó, tá bom? Então nós vamos fazer exatamente isso, ó. Nós vamos copiar aqui essa linha, ou eu posso até digitá-la para vocês verem como é que é. Eu vou copiar só esse pedaço aqui, ó. Tá bom? E aí vocês fazem aí no computador de vocês, né? Então vamos dar um clear aqui, ó. Então a gente vai dar um git remote add, um nome para identificar essa URL remota. Então a gente pode chamar de Ambler ou você pode dar qualquer outro nome que você queira, e a URL em si. Então o que ele faz? Ele adicionou, né, essa URL remota para o nosso repositório aqui do Git. E aí ele diz o seguinte, olha, para você fazer aqui a publicação, você usa um git push Ambler master. Master é o nome aqui do nosso repositório principal, né, do nosso branch, né? O branch é a versão, né? Então a nossa versão master aqui principal. Então é git push, o nome que a gente deu do repositório remoto, e o branch que a gente quer, que é o master, né? Então git push Ambler master, ok? Muito bem. Ele vai fazer aqui para nós o upload. Se você ainda não fez nenhum upload, né, a primeira vez que você está fazendo, o que vai acontecer nesse passo, né, é ele pedir para você a sua senha, o seu usuário, né, o seu e-mail, né, que é o usuário da Ambler, e a sua senha da Ambler, para que ele possa fazer a autenticação. Como eu já tenho essa autenticação aqui no meu computador, ele não perguntou e ele já fez o upload direto, tá bom? Eu recomendo também a vocês não colocarem senhas que tenham caracteres especiais. Por exemplo, não coloque senhas que tenham ponto, arroba, exclamação, coisas desse tipo, porque ela funciona no painel da Ambler, mas eu fiz vários testes aqui utilizando o Git, né, fazendo publicação remota, e quando a gente põe a senha, que é uma senha que tem caracteres especiais, por alguma razão ele não trabalha bem. Então oriento a vocês, né, que coloquem senhas que não tenham caracteres especiais. Então aqui ele colocou, né, ele fez o push e falou para nós, ó, tá disponível, né, já está disponível a sua aplicação, já foi feita lá o upload. Então a gente vai voltar aqui na plataforma da Ambler e vamos dar uma olhada o que mudou. Então olha só o que mudou, né? Aquelas instruções que tinham aqui embaixo não tem mais, porque a gente já configurou, e aqui ele mostra para nós, ó, o nosso primeiro deploy, tá vendo? Ó, esse é o nosso primeiro deploy, ele mostra a data, a hora, dizendo que o deploy foi feito, né? E ele está dizendo aqui que o deploy é automático no master, se a gente quer limpar o diretório antes da gente fazer o deploy, tá bom? E aí se a gente vier aqui em arquivos gerenciador, ó, agora a gente vai ver o que? A gente vai ver os nossos arquivos que a gente criou, o server e o package.json, e todos os outros arquivos que são necessários para um aplicativo Node.js funcional. Node Modules, por exemplo, é onde ficam os pacotes que ele instala, ó. Então já instalou tudo aqui para nós, porque esse processo ele é feito automaticamente aqui no deploy, tá bom? Então a gente vai voltar aqui na página principal. Ó, deixa ele carregar para nós aqui, legal, ó, git remote, tá bom? Então foi feito o nosso deploy. Então só para vocês terem uma ideia, né, eu vou salvar aqui o nosso arquivo novamente, ó, eu vou simplesmente mudar aqui, ó, teste plataforma Ambler no Dialogflow, tá bom? Só para a gente poder salvar o nosso arquivo e fazer um novo deploy para vocês verem, ó. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar um clear aqui, ó, e aí eu tenho que fazer todo o processo de novo, ó, tenho que dar um git add, né? Tenho que fazer um commit, senão ele não vai fazer deploy daquilo que eu mudei. "-m", a mensagem, né? Então posso dizer o seguinte, ó, é o segundo deploy. Tá bom? Legal. E aí vou dar um git push Ambler, né? Que é o nome que eu criei no master,
vou dar um Enter e vou alternar aqui, ó, e vou mostrar para vocês o seguinte, olha. Ele vai começar a fazer o deploy e ele vai mostrar para nós aqui o novo deploy, ó, tá vendo? Ó, tá começando executando, ó, tá fazendo um novo deploy aqui da nossa aplicação, da mudança que a gente fez, tá bom? Ó, então ele tá fazendo um deploy, ele demora um pouquinho aqui para fazer o deploy, ó, o deploy foi feito. Se a gente clicar aqui em cima, ó, para abrir o URL da nossa aplicação, ó, tá lá, teste da plataforma do Ambler, tá vendo, ó? Vamos dar um refresh aqui, ele ainda não fez o refresh da aplicação nova. Opa, tá fazendo o deploy, né? Vamos esperar um pouquinho. Ele tá fazendo o deploy. Daqui a pouco a gente vai abrir aqui, ele vai funcionar para nós. Vamos ver se já funcionou, olha lá. Beleza. Teste da plataforma Ambler no Dialogflow, tá bom? Então ele fez o deploy pra gente, o nosso webhook, né? Vamos dizer assim, ele tá funcionando, mas ele ainda não tá com as configurações que a gente quer para fazer lá toda a parte do agendamento, né, no Google Calendar e coisas desse tipo. Então nós vamos começar na próxima aula a criar todo o nosso código, né, todo aquilo que é necessário para que a gente possa salvar o agendamento lá do nosso pet shop no Google Calendar, tá bom? Então a gente vai mudar o código e vai fazer o deploy aqui na Ambler e aí vocês vão começar a entender como esse processo funciona e como é que vocês podem utilizar ele no dia a dia, tá bom? Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.